Oi, amadas criaturas! Hoje vamos ter um bocadinho de noção sobre como utilizar o pêndulo. E por que eu falo um bocadinho? Porque eu vou ensinar realmente o básico, gente, de como usar o pêndulo. Porque para este trabalho a gente precisa realmente do básico, então não vamos complicar tudo, ok? Até porque eu quero que seja tudo muito fácil para vocês, gente, porque eu quero ver vocês usando esse trabalho muitas vezes. Então, sem muitas complicações. O pêndulo vai ser escolhido por vocês, do material que vocês acharem melhor, aquilo que vocês acharem que vai fazer contribuição para vocês. Pode ser de madeira, pode ser de metal, pode ser de cristal. Eu costumo dizer que pedras e cristais nos escolhem. E cada vez eu digo mais isso, viu, gente? Porque da última vez que eu fui comprar um pêndulo, que o meu de cristal quebrou, eu cheguei na loja e estava um pouco indecisa qual pêndulo escolher. E de repente a senhora da loja me viu indecisa e resolveu me mostrar outros pêndulos. E um deles era um de madeira. E eu achei que aquele pêndulo de madeira que estava me escolhendo naquele dia. Então, depois de um pouco de indecisão, eu disse para a senhora da loja assim: olha, eu vou levar esse de madeira porque eu acho que foi este de madeira que me escolheu hoje. E ela pega e diz assim para mim: bom, já que foi o de madeira que ele escolheu hoje, então este pêndulo é oferecido da loja para você. Eu disse, sério? Ela disse, sério, você vai levar esse pêndulo oferecido pela loja. Então, foi uma escolha muito forte, gente, porque além dele me escolher, ele ainda veio para casa ainda oferecido. Então, foi poderoso. E eu uso muitíssimo esse pêndulo. Para falar a verdade, é com ele que eu tenho trabalhado nos últimos tempos. Então, deixa o pêndulo escolher você, não é? Pode ser que seja uma boa opção deixar ele escolher você. Que tipo de material vai ser? Que tipo de pêndulo vai ser, que formato vai ser, deixa ele escolher. Talvez ele esteja querendo ser contribuição para a sua vida e você pode atrapalhar essa contribuição, digamos assim, não é escolhendo uma outra coisa. Então, deixa ele te escolher. Bom, o uso do pêndulo é básico, gente. O pêndulo basicamente é um peso com uma cordinha, não é independente do que é o peso, se é madeira, se é metal, se é cristal. Essa cordinha normalmente a gente coloca na mão, assim, segura o pêndulo mais ou menos assim, 2 ou 3 dedos, e usa ele assim, nessa posição, basicamente. Pode ser um pouquinho mais assim também, não é? Mas basicamente nessa posição. O que a gente vai fazer? A gente vai impulsionar o pêndulo, principalmente para quem nunca usou o pêndulo. Impulsionar o pêndulo é muito importante, gente. E o que é impulsionar? É fazer com que ele realmente faça esses movimentos que estão aqui nessas barrinhas. Mas nós vamos realmente forçar ele a fazer isso, ok? Então, vamos lá, não é? Passando ele pelas barrinhas, pelas setinhas, forçando realmente o pêndulo a se movimentar nessas barras. Chegando aqui nos círculos, nós temos uma que diz não, então não é pro lado contrário ao ponteiro do relógio, não é anti-horário. Então, vamos forçar ele para andar anti-horário. Sempre mentalizando não, 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 que é para ele ter uma coordenação de como ele vai nos responder. Então, não é sentido anti-horário, contrário do ponteiro do relógio. E sim é sentido horário, no mesmo sentido do ponteiro do relógio. Então, toda vez que a gente for nesses círculos, sim, 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 vamos colocar aqui, não é? O sim, que é para o pêndulo saber que no sentido do ponteiro do relógio, ele vai nos responder o sim. E eu estou forçando, viu, gente? Eu estou forçando realmente que ele faça esse círculo no sentido horário, sim, sim, sim. E volto novamente, não é? Faço o sentido das barrinhas. Por quê? Porque a gente pode precisar de um outro movimento do pêndulo, não é? E às vezes ele dá uma emperrada quando ele é novo, quando nós somos novos na utilização do pêndulo. Quando a gente já tem uma certa experiência, o pêndulo nos responde com muita rapidez. Então, vamos fazer ele aqui seguir as setinhas
E mais uma vez lá nos círculos. Não, sentido ao contrário do ponteiro do relógio, anti-horário. Não, 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 não. Assim o pêndulo me responde não, nesse sentido. Ou negativo, não é? Não ou negativo. Ao contrário do sentido do relógio, dos ponteiros do relógio, anti-horário, é não e negativo. No sentido do ponteiro do relógio, sentido horário, é sim e positivo. A resposta do pêndulo aqui é sim e positiva. E posso fazer pequenas perguntas depois de treinar o pêndulo, não é? Nesse sentido, andando pelas barrinhas, andando pelo círculo, sim ou não. Eu posso treinar o pêndulo. Posso vir aqui, nessas setinhas, e perguntar para o pêndulo. Pêndulo, hoje é segunda-feira? E ele me responde que não, porque ele está rodando ao contrário do sentido dos ponteiros do relógio, no caso, anti-horário. Então, ele está me respondendo que não. Realmente não é segunda-feira, hoje é sábado. Então, eu pergunto para ele assim: pêndulo, hoje é sábado? E ele me responde que sim, no sentido horário. Então, ele está me respondendo corretamente como eu preciso me orientar nas perguntas do pêndulo. Aí eu venho aqui e pergunto para o pêndulo: pêndulo, isso é um sim? E ele me responde que não, realmente, isso não é um sim, porque é anti-horário, então isso corresponde a um não. E eu pergunto: pêndulo, isso é um não? E ele começa a andar no sentido horário, me respondendo que sim, isso é um não. E eu posso fazer a mesma coisa nessa barrinha. Pêndulo, isso é um não? E ele me responde que não. Pêndulo, isso é um sim? E ele me responde que sim, no sentido horário. É assim que vocês precisam treinar o pêndulo de vocês, gente, sem grandes dificuldades. Põe aqui a cordinha dentro da mão, por quê? Por uma questão de fluxo energético, então a gente põe sempre a cordinha dentro da mão e segura ela, porque senão quando eu rodo o pêndulo, que muitas vezes eu preciso dar comandos, não é? Olha, a cordinha fica batendo no pêndulo, isso também atrapalha a energia. Então eu coloco a cordinha aqui dentro da mão, seguro mais ou menos, dando aqui 2 dedos ou 3 dedos nessa zona aqui, não é? De corda, de correntinha, e coloco assim, tipo um biquinho de pato, nesse sentido, o pêndulo, para ele trabalhar. E eu pergunto: pêndulo, você quer essa contribuição para este trabalho? E ele me responde que sim. Gratidão, pêndulo, gratidão. Então, treinem o pêndulo de vocês, porque pêndulo é treino, gente. Faça ele correr as barrinhas, forcem mesmo ele se movimentar, porque tem horas que a gente precisa aqui de respostas que estão em gráficos ou alguma coisa assim, e aí o pêndulo precisa fazer outros movimentos além do sim ou não. Então, vamos lá. Não, não, não. Anti-horário, não, anti-horário, não, anti-horário. Não e negativo, anti-horário. Sim e positivo, sentido horário. Sim e positivo, sentido horário. E depois vá fazendo perguntas para o pêndulo e deixe ele se movimentar, não é? Pode colocar aqui e perguntar: pêndulo, isso é um não? E ele responde que sim, é um não. Pêndulo, isso é um sim? E ele responde que não. No começo, gente, o pêndulo de vocês pode dar uma emperrada, viu? Você pede a resposta e ele fica ali paradinho, sem responder nem sim nem não. Isso aconteceu comigo lá atrás, gente. Há 15 anos atrás, quando eu tive o meu primeiro contato com o pêndulo, isso aconteceu comigo. E na época, a minha professora de cristais me indicou que eu colocasse o pêndulo ou numa correntinha e andasse com ele no pescoço, ou dentro do sutiã, ou simplesmente colocasse ele dentro da almofada do travesseiro, da fronha do travesseiro, desculpa.
dentro da fronha do travesseiro e dormisse, não é, com o pêndulo lá dentro. O que é certo é que eu coloquei debaixo do meu travesseiro realmente o pêndulo na época, e no outro dia ele já começou a me responder com mais rapidez e eficiência, e de lá para cá a gente nunca mais parou. Às vezes o pêndulo precisa realmente pegar a nossa energia, viu, gente? Às vezes a gente precisa realmente contactar com o pêndulo energeticamente. O calibre do pêndulo, depois que vocês fizerem, não é, esses testes todos e andarem aqui nas barrinhas e nos círculos, o calibre do pêndulo vai ficar gravado em vocês. E depois disso, qualquer pêndulo que vocês peguem, ele vai responder nesse sentido que vocês treinaram aqui. Então, o primeiro pêndulo vocês vão calibrar aqui, não é no sim, no não, nas barrinhas, mas depois o calibre vai ser em vocês. Qualquer pêndulo que vocês peguem, o pêndulo vai trabalhar lindamente em vocês. Ok, amadas criaturas? E não desistam. Se ele não estiver correspondendo, não é? Sem você dá o comando e ele não se move para nada, faça isso. Coloque ele para dormir junto com vocês, carregue ele no bolso, carregue ele no sutiã, faça ele adquirir a sua energia e ele vai começar a dar comandos mais rápidos, não é? Pulsos mais rápidos, te respondendo com mais rapidez. Ok, amadas criaturas? Gratidão, gratidão e até já!